Olá, tudo bem com vocês? Estamos entrando no mês de agosto, hoje é dia 2, né, num sábado. E como esse mês de agosto, para os espiritualistas, né, para nós da Umbanda, do Candomblé, é um mês com energias muito densas, muito pesadas, né? Por ser um orixá, né, que lida com as almas, é Obaluaê e Omolu. Obaluaê é o velho e Omolu é o novo, dentro do sincretismo, tá, da Umbanda e do Candomblé. Vou falar um pouco sobre, né, eles. É regido o dia de segunda-feira, que é o dia das almas, dos pretos velhos, né, dos Exus. Eles usam preto, branco e vermelho. O símbolo dele é o xaxará, ou íleo, tá bom? Lança de madeira. O elemento é a terra, o fogo, né, o interior da terra, porque eles lidam com a morte, com a vida, com a cura, né, da doença. Domínios são doenças epidêmicas, cura de doenças, saúde, vida e morte, como eu falei. A saudação para este orixá é Atotô. Também temos o Ajuberô, pouco usado ou pouco conhecido, tá? Então, Omolu, ele é a terra. Essa afirmação resume perfeitamente, tá, o perfil deste orixá, o mais temido entre todos os deuses do panteão africano. O mais terrível orixá da varíola, né, e de todas as doenças contagiosas. Diz um Itã, né, que ele foi coberto de palha, mas a gente sabe que Obaluaê e Omolu não possuem a palha, né, foi criado aqui, porque em Yorubá ele não tem. E além do mais, ele é um Vodun, né, um Inquince. E ele foi coberto de palha em Ançã, numa dança, né, por brincadeira, fez com que os seus ventos levantassem as palhas deste orixá, revelando quem realmente ele era. Lindo. E aí foi cobiçado por muitos e muitos. Aqui para nós, ele é o orixá da vida e da morte. Em Urubá, ele é um caçador. Olha a diferença, né? Aí eu volto, né? Desculpa, pessoal, mas meu cachorro nesta hora passa muito... é um movimento muito grande na minha rua. E ele late muito, mas enfim. Bom, é preciso esclarecer, no entanto, que o Omolu está ligado ao interior da terra. O interior. Chama Ninu Ilê. E isso denota uma íntima relação com o quê? Com o fogo, né? Com o fogo. Já que esse elemento, como comprovam os vulcões em erupções, domina as camadas mais profundas do planeta. Toda a reflexão em torno deste orixá ocorreu-se colocando como um orixá ligado à terra, o que é correto, né? É telúrica a energia dele, terra telúrica. Mas não deixa de ser um erro desconsiderar a sua relação com o fogo do interior da terra, se ele está intra, né? Como
com as lavas vulcânicas, como os gases, o que poderia ser mais devastador que o fogo? Só as epidemias, as febres, as convulsões, tá? Advinda do orixá Omulu. E aí eu falo para vocês, é um orixá, tá, cercado de mistérios. Omulu é um deus de origem incerta. Acabei de falar que ele é um Vodum, assim como Oxumaré, como Nanã, tá? Como Euá. É um Vodum. Ele não advém do panteão africano. Pois em muitas regiões da África eram cultuados como deuses com características e domínios muito próximos aos seus. Omulu seria o rei dos tapas, originário da região em Pé, em território Mari, no antigo Daomé, que é advinda os Voduns, tá? Chegou aterrorizando, mas o povo no local, tá, consultou um babalaô, que lhe ensinou como acalmar, tá, esse terrível orixá. E acabaram fazendo oferendas de pipocas. O Doboru, que na realidade não se chama Doboru, né? Que o acalmaram e o contentaram. E aí eu esqueci de falar que quando Inhansã, com seus ventos, retirou a palha, todas as mazelas que haviam no corpo deste orixá tornaram-se pipoca, advindo daí, tá, esse tã da pipoca, né? Que o acalmaram e o contentaram, tá bom? E aí foi construído um palácio no território de Mari, onde passou a residir e a reinar como soberano. Foi um dos reis, né? Porém, não deixou de ser saudado como rei de Nupê, em país em pé. Cabieci Alutapa Lempé. As pipocas, ou melhor, os deburus, são as oferendas prediletas do orixá, tanto que a gente oferece para ele, a gente faz ebó da cabeça aos pés com pipoca. Eu gosto muito de jogar dentro da minha casa, tá? Esse ebó, depois de uma hora e meia, 2 horas, eu varro esta pipoca e jogo na rua para que seja levada por Exu, tá? Um Deus poderoso, guerreiro, ó, falei lá em cima anteriormente que ele era um caçador. Aqui para nós não, aqui para nós é só na cura, né? Destruidor e implacável, mas que se torna tranquilo quando recebe sua oferenda preferida. Bom, aqui eu já faço uma ressalva. Qual o orixá que se torna implacável quando existe amor por ele? Gente, a gente tem o hábito de fazer o quê? Fazer com que a divindade, essa energia, se torne brava, né? Ruim, implacável. Existe amor neste orixá. Existe bondade nesse orixá. Como que ele vai ser implacável para com seus filhos? É assim como muitas vezes fala que Deus Deus vai punir os seus filhos. Qual pai que pune seu filho? Ele faz correções, né? É meio assim, deixa de castigo, mas não pune. Ele tenta trazer o filho de volta à realidade, tá bom?
Então eu não acredito num Deus implacável. Na África, tá? São muitos os nomes de Omulu. E aí vai variando de região para região. Entre os tapas, era conhecido como Chapanã. Champanã. Entre os fons, era chamado de Sapata Aion, que significa dono da terra. Já em Yorubá, chamam de Obaluaê e Omulu. Lembra? Um é novo e o outro é o velho. Omulu nasceu com o corpo coberto de chagas. Aí ele foi abandonado por sua mãe, Nanã Burucu, na beira da praia. E aí, neste momento, Iemonjá o acolhe, cuida dele, porque ele estava sendo comido, né? Comido pelos caranguejos na praia. Por isso que é um das quisilas dele é isso, né? Mas vamos para frente. Nesse contratempo, um caranguejo provocou graves ferimentos na sua pele. E Iemonjá o encontrou e o criou com todo o amor e carinho. Com folhas de bananeiras, curou as suas feridas, as suas pústulas, né? Porque formaram pequenas pústulas. E o transformou num grande guerreiro e um hábil caçador. Volta a falar, tá? Um hábil caçador. Só que ele se cobria com as palhas da costa, o icó, tá? Não porque escondia as marcas das doenças, como muitos pensam, mas porque se tornou um ser de brilho intenso, quanto o próprio sol. Por essa passagem, o caranguejo e a bananeira prata, a banana prata, tá? Tornou-se um dos maiores Euó, que são as quisilas de Obaluaê Omolu. Então, você, filho deste orixá, não pode comer caranguejo e nem banana prata, né? Aí o capuz da palha da costa, que a gente chama de azê, palha da costa azê, cobre todo o rosto de Obaluê para que os seres humanos não olhem de frente, já que olhar diretamente para o próprio sol poderia e pode causar cegueira, né? Então, era um dos motivos que ele era recoberto com as palhas. A história de Omulu explica a origem desta roupa enigmática, que possui um significado profundo relacionado à vida e à morte. A roupa de palha guarda mistérios terríveis para simples mortais. Revela a existência de algo que deve ser ou deve ficar em segredo. Revela a existência de interditos que inspiram cuidados e medo. Algo que só os iniciados no mistério, tá, podem saber. Desvendar o azê, que é a roupa de palha, a temível máscara de Omulu, seria o mesmo que desvendar os mistérios da morte, pois Omulu venceu a morte. Debaixo da palha da costa, Obaluaê guarda os segredos da morte e do renascimento. Lembra que é a transformação dentro da Umbanda, né? É ele, Obaluaê e Nanã, que faz a transformação, né? Nanã acaba condensando e ele transformando. Debaixo da palha da costa, né? Obaluaê guarda os segredos da morte e do renascimento, só que pode ser compartilhado, só podendo ser compartilhados, né, com seus iniciados. Segredos que muitos pais de santos não revelam. A relação de Omulu com a morte dá-se pelo fato de ele ser a terra.
que proporciona os mecanismos... Gente, desculpa, mas como eu uso o aparelho, muitas palavras ficam meio que deslizantes, tá? Na minha língua. Proporciona um mecanismo indispensável para a manutenção da vida. O homem nasce, cresce, desenvolve, torna-se forte perante o mundo, mas continua frágil diante da força do orixá Omolu, né, que pode devorá-lo a qualquer momento. Basta a gente estar vivo, né? Nós podemos ser ceifados a qualquer momento, pois Omolu é a terra, do pó viemos, né? Lembra? Ao pó retornaremos. Que vai consumir o corpo do homem por ocasião da morte. Obaluaê andou por todos os cantos da África, muito antes, inclusive, de surgirem algumas civilizações. Do ponto de vista histórico, Omolu é a idade anterior à idade dos metais. Tá? Peregrinou por todos os lugares do mundo, conheceu todas as dores do mundo, superou todas. Pois Omolu se tornou um médico, o médico dos médicos. Pois muito antes da ciência, salvava a vida dos necessitados. Durante a escravidão, só não pôde superar a crueldade dos senhores, mas de doença livrou muitos os negros e até hoje muitos pobres só podem recorrer ao Omolu, que nunca lhes falta. Muitos, quando estão no leito de hospital, se fizessem ebó, tá? Para o Omolu, neste filho, muitos se salvariam. Eu tive um problema uma vez que eu quase morri. Eu quase fiquei numa sala de cirurgia. E aí eu frequentava um terreiro. E um filho, né, de santo uma vez, já depois que eu tinha saído por diversos motivos, enfim, falou, se seu pai de santo soubesse, ele deveria ter feito em você um ebó, e você não teria passado o que você passou dentro de uma sala de cirurgia. E aí, aquilo me colocou para pensar. Muitos não são ajudados. Muitos não se apegam a esta força divina, a este orixá. Porque, eu estou gripada, eu estou ruim com a minha voz. Em algum momento eu lembrei de pedir, né? É uma coisa tão simples, tão automática, mas a gente não se liga, não se atenta, né? Que Omolu, Obaluaê está aí para nos ajudar. Para nos ajudar. Vou falar agora das características dos filhos de Obaluaê e Omolu, né? Os filhos deste orixá são pessoas extremamente pessimistas, né? Teimosas, adoram exibir o seu sofrimento, tipo meio que penalizado. Aquelas pessoas que parece que se sentem melhor exibindo a sua dor, a sua doença, o seu sofrimento. Ai, eu tô doente, ai, eu não tô bem. Oi, tudo bem? Como vai você? Ai, eu não estou bem. Né? Característica de filhos, né, de Omolu Obaluaê. Daqueles que procuram o caminho mais longo e mais difícil para atingir o seu fim, para se sentir, coitadinho, né? Para sentir, meu Deus, que dó. Porque assim, são pessoas deprimidas, depressivas, são capazes de desanimar, tá? O mais otimistas dos seres, aquilo contagia, né?
Aquilo faz com que você fique também depressivo, deprimido. Porque uma pessoa é igual uma cesta de maçã. Se uma tá podre, o resto tudo vai também, né? Então, se o filho deste orixá não se atentar, é ruim, é ruim. Então, eu acho que nada pode dar certo para eles, nada está bom para eles. Às vezes são dóceis, mas geralmente possuem a mania de velho, ranzinza, rabugento, né? Pessoas que aí de 20 e poucos anos, se você não tomar cuidado, você olha para eles e fala, nossa, você tem 70, 80 anos. Desculpa. Gostam de dar ordem. Gostam que as coisas saiam da maneira que eles planejam. Não são do tipo que levam desaforo para casa, tá? Se sentirem ofendidos, respondem no ato. Não importa a quem quer que seja. Penso que só eles sofrem. Olha o egoísmo, né? O egoísta é assim. O meu sofrimento é maior do que de todo mundo. E acha que ninguém compreende eles. Eu tinha uma amizade que ela era assim. É o tipo de pessoa hipocondríaca na vida, né? O filho de Omolu Baloi. E você perguntava pra ela, tá tudo bem? Hoje eu não tô bem, hoje eu amanheci desse jeito, né? Hoje eu não tô muito boa, com dor de cabeça, com dor de estômago, e aí começa a arrumar doença. E aí, quando você dá a tua opinião, não, você não pode ser assim, né? Tenta levantar o teu ânimo, acredita. Aí eles pensam, você não entende, você não compreende como eu me sinto. Não é bem assim, né? É o egoísmo deles que eles têm que achar que a dor e o sofrimento deles são maiores. São pessoas que não possuem grandes ambições na vida, tá? Pode apresentar doenças de pele, marcas no rosto, né? Tipo assim, não tem aquelas pessoas que têm as acnes e aí depois fica aquelas manchas, perfurações na pele. Você olha para uma pessoa, você vê todo o braço, as costas todas manchadas, são características de filhos, tá? De Omolu Baloi. Dores e outros problemas podem atingir também as pernas. São pessoas muito sem... Olha para você ver como que é controverso, né? Ele usava, aqui no Brasil, palha para ofuscar o brilho dele. E os filhos dele são pessoas sem muito brilho, sem muita beleza. São perversos e adoram irritar as pessoas. São lentos, exigentes e reclamam de tudo. Nada satisfaz, né? Nada satisfaz. E aí você fala assim, nossa, como uma pessoa dessa se aguenta? Como uma pessoa dessa sobrevive, né? São deprimidos, amargos e pior, vingativos. É difícil relacionar-se com ele. Parece que os filhos de Omolu são pessoas que possuem muitos defeitos e poucas qualidades. Mas eles têm várias. E uma qualidade muito que pode compensar qualquer defeito, são extremamente prestáveis e trabalhadores. São amigos de verdade, né? Apesar de tudo, dos defeitos, você percebe que é uma pessoa que trabalha muito. E o lado positivo da maioria dos filhos de Omolu supera esse lado autodestrutivo, né? Que todos eles têm. Uns mais, outros menos, mas eles possuem estas características negativas. No positivo, são extremamente alegres, perseverantes, pacientes, amorosos. Tiram a roupa do corpo para agradar, agradar as pessoas, de tão bondosos que são. Tratam o dinheiro pelo lado do prazer e da satisfação.
então não dão muito valor, né? São extremamente fiéis a uma causa. A justiça para os filhos de Omolu não é as dos homens, e sim a de Deus, a de Olorum. Super limpos e vaidosos, ao contrário de muitos arquétipos, são na maioria muito bonitos, se não fisicamente, são espiritualmente e ainda têm grande afinidade pela atração que exercem nas pessoas, né? Porque a gente tem os dois lados, o lado positivo e o lado negativo do orixá, assim como a gente também, tá? E ainda tem grande afinidade pela atração que exerce nas pessoas, né? São magnéticos, atrativos, tem a capacidade mental atualizada ao seu tempo. Raramente adoecem e quando acontece recuperam mais rápidos ainda. Bom, eu vou parando por aqui porque eu vou fazer uma coletânea nesse mês, né, falando deste orixá, mas vou aos poucos, vou gravando aos poucos para que vocês conheçam, tá? O orixá deste mês. Procure aí a dança, o Opanigé, né, deste orixá. Procure se inteirar um pouco mais. Eu vou trazendo, né? Vou gravando vídeo e vou postando, tá bom? Então, se gostaram deste vídeo, deixa aí o seu joinha, se inscrevam no canal para que o YouTube, na realidade, comece a mostrar mais e mais, porque aqui vai ser um conteúdo muito interessante para quem realmente quer conhecer sobre a espiritualidade, né? Desculpa, sobre os orixás, eu vou falando de pouco em pouco, tá bom? Então, obrigada e se inscrevam e deixe o seu like. E se quiser deixar aí o seu comentário, tá? Com alguma pergunta, se eu souber eu respondo, tá bom? Até o próximo vídeo.